Salve galera, beleza? LF aqui com vocês do canal LF Resolve, resolvendo, sem ser redundante, a provinha, as questões de química da provinha, melhor dizendo, da provinha amarela do Enem 2021. Então a LF vai resolver agora uma questão que é a questão 127, que envolve um pouquinho de química e física, porém, nós estamos falando de ciência. E aí, ciência da natureza, cai química e química é com LF. Vem comigo, vamos lá, vamos resolver essa questão. Sucesso! Vem comigo. Salve galera, LF aqui com vocês para resolver a questão 127, uma questão interdisciplinar que envolve tanto química quanto física. A gente vai falar um pouquinho de circuito aqui e entender onde está a química no processo. Galera, a gente tem uma pilha, duas pilhas na verdade, né? Então a gente tem aqui duas pilhas ligadas em série, então elas estão ligadas em série, e uma pilha é um dispositivo que gera o quê? Corrente. Então a gente tem aqui um gerador de corrente elétrica. E como é que a gente representa gerador de corrente elétrica nos circuitos? A gente representa o polo. Opa, saiu aqui esquisitão, né? Vamos fazer melhorzinho isso aqui. Deixa eu dar um voltar aqui. Vamos lá. Aí agora a gente vai gerar aqui, ó, essa parte maior. O tortinho não tem problema não. Esse aqui é o polo positivo e esse aqui é o polo negativo. E na pilha, a parte positiva a gente chama de cátodo, onde ocorre a redução. Beleza? E a parte negativa da pilha a gente chama de anodo, onde ocorre a oxidação. LF, eu tenho uma dificuldade enorme de saber onde é cátodo, onde é o anodo. É só você lembrar o seguinte, ó, CRAL, ó, consoante, consoante, vogal com vogal. Lembrando que como é que a gente reconhece, né, um cátodo e um anodo? A gente vai ter que olhar o potencial. O cátodo tem um potencial de redução mais alto, e o anodo tem um potencial de redução mais baixo. O que é o potencial de redução? Ele mede a resistência em oxidar, em perder elétrons. A gente viu na questão anterior, que quando o cara oxida, ele perde elétrons e aí o NOx dele aumenta. Tá? Então eu reconheço uma oxidação dessa forma. Já os elementos que têm uma resistência em oxidar, eles vão reduzir frente àqueles que têm uma facilidade maior em oxidar. E a gente vê essa facilidade e resistência pelo potencial de redução. Bom, eu sei de cabeça aqui, você não precisava na questão saber, mas eu sei de cabeça que o cobre aqui tem um potencial de redução maior do que o zinco, então ele vai ser o polo positivo e o zinco vai ser o polo negativo. Isso é importante? É, porque a gente vai ver aqui o seguinte, que os elétrons vão sair aqui do zinco, né, vão passar por esse circuito todo aqui, e aí a gente vai ver que esse reloginho aqui é uma resistência. Tá? E como é que a gente representa a resistência em circuito elétrico? A gente representa por essa tracinha aqui, né? E isso aqui é um voltímetro, então ele está medindo a diferença de potencial. Tá? A diferença de potencial de uma pilha aqui dessa é de 1,10 volts. Logo, como eu tenho duas, vai marcar o quê? O dobro. Por isso que o voltímetro está marcando 2,10. Como é que você sabe isso, LF? Porque eu sei o potencial do cobre de redução é mais 0,34 e o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. Quando eu calculo a diferença de potencial, eu pego o potencial maior de redução e diminuo do potencial de redução menor. Então eu tenho aqui a diferença de potencial vai ser 0,34, né, positivo, menos 0,76. Isso vai dar mais 1,10 volts. Como eu tenho duas pilhas em série, eu multiplico isso aqui por 2. Ao multiplicar isso por 2, vai dar 2,2. LF, eu precisava saber disso tudo? Nessa questão não. Mas como a LF não marca só o gabarito, ele te passa o conteúdo todo envolvido na questão. Então tá aí. A gente tem, né, esse conteúdo que poderia ter sido abordado na questão, mas ele abordou a parte de confecção de circuito. Então vamos nos ater a isso agora. Bom, esses dois aparelhos, ó, se você pegar esse, faz uma mentalização aqui, é a seguinte, joga esse cara aqui para baixo, então você vai ter aqui, né, numa linha, você vai ter a pilha, numa parte de baixo, paralelamente a essa pilha, você tem um voltímetro, e numa parte de cima você vai ter o reloginho ali, o cronômetro, que ele está paralelamente ligado, né, a essa pilha. Então esses dois caras estão em paralelos com uma pilha em série, ou seja, um gerador de corrente em série. Vamos procurar primeiro dois geradores de corrente em série. Essa manta 1 aqui, da letra A, não tem dois geradores de corrente. Nessa aqui também, na letra D, não tem dois geradores de corrente. Então a gente fica agora com
3 opções com 2 geradores de corrente. Mas a gente precisa que aqueles objetos ali, né, o voltímetro e o cronômetro, estejam em paralelo com as 2 pilhas que são geradores de corrente. Aqui estão em série, então está fora também a letra E. Ficamos agora com a letra B e com a letra C. Agora entra um detalhe importante, que é o detalhe do posicionamento do polo positivo e polo negativo. Então a gente vê que a pilha ela termina no polo negativo e ela começa, a bateria aqui, né, que é a sequência, ela começa com o polo positivo. Então você tem que começar com um polo e terminar com outro diferente. Quando a gente olha aqui a letra C, a gente tem o início. Se eu medir assim, ó, vamos medir aqui, na verdade, não tem nem para onde a gente botar que a corrente está saindo para onde, né? Porque ela vai sair daqui e vai vir para cá, ó. Então não dá, não tem como fazer isso aqui, porque eu estou com os 2 polos positivos nas extremidades. Eu tenho que ter numa extremidade o polo negativo e na outra extremidade eu tenho que ter o polo positivo, que é o que eu vejo aqui na letra B. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, o voltímetro em paralelo, a resistência em paralelo e os 2 geradores de correntes em série e posicionados com o polo positivo de um lado e o polo negativo na outra extremidade. Beleza? Então é isso, galera. Uma questãozinha muito bacana. Poderia ter sido explorado ali também a parte de diferença de potencial. Poderia ter pedido ali para você o que é o anodo, o que é um cátodo. Enfim, mas ele botou uma parte interdisciplinar que eu achei muito bacana também a gente falar um pouquinho, porque tudo é ciência e falou em química, falou em ciência da natureza. Química VIP, LF resolve. Vem comigo.